Muito boa noite a todos. É uma alegria a gente estar aqui juntos. Não há nada mais apaziguador das nossas almas do que saber que nós estamos fazendo o melhor para as nossas vidas nesse momento. E sem dúvida o melhor para as nossas vidas nesse momento é estarmos refletindo sobre a vida do ponto de vista espiritual. Então, parabéns para todos, os encarnados e os desencarnados que estamos aqui. Muito obrigado para os nossos amigos, nossos anjos de guarda, nossos parentes, que vieram e trouxeram a gente até esse lugar, até esse momento, para o apoio para as nossas lutas, para o apoio para as nossas dificuldades. Uma dessas grandes dificuldades que todos nós, ou a grande parte de nós, trazemos e que nos remete até uma casa de oração, é o problema físico, a doença, nossa ou de outra pessoa da nossa família. E hoje nós viemos pensar sobre a doença, sobre o problema físico da gente do ponto de vista espiritual. Claro que nós não somos médicos e não vamos tratar isso do ponto de vista físico, mas existe uma visão do ponto de vista espiritual que cabe a gente estudar, cabe a gente compreender para ultrapassar esse tipo de questão que é tão comum nas nossas vidas. Qual o papel da doença no projeto pedagógico de Deus, no plano de cura mais profundo de Jesus, de Deus? Qual é esse papel? Porque a gente, quando está doente, a gente até brinca, quando a gente está com uma pedra no sapato, a única coisa que a gente quer é o quê? Tirar a pedra do sapato. A gente, quem está doente, quem está sofrendo com alguma espécie de dor, a única coisa que quer é que a dor passe. Mas, como nós no Espiritismo, como nós que estudamos a vida e os problemas do ponto de vista espiritual sabemos, a dor física, a doença física, ela é só a manifestação de uma doença espiritual. E aí, mais do que nunca, a gente precisa ter a certeza de que qualquer coisa que se consiga fazer, que o médico consiga fazer, que uma cura espiritual alcance, não vai ser a cura definitiva. Tanto é que próprio Jesus, quando falou do seu próprio serviço, do serviço que ele prestava às pessoas, ele falava que a função dele era o alívio, que ele só conseguia aliviar, e aliviar não é curar. Ah, mas Jesus não curava? Sim, mas quando ele curava, ele sempre frisava: a tua fé te salvou. Então, a função, o que é a doença, como ela funciona, para que ela surge nas nossas vidas, é fundamental para todos nós que de alguma forma lidamos com a doença. Então vamos lá. O fato é que nós erramos. O fato mais evidente é que nós erramos. Nenhuma criança, ninguém nessa vida e muito menos em outras vai estar livre do erro. Os espíritos são claros ao nos comunicar que essa é a nossa melhor encarnação. Então você imagina as outras, né? Se essa é a melhor, você imagina as outras. O quanto você já errou em outras vidas. Quanto nós já nos equivocamos em outras vidas. E como é que o equívoco de outras vidas, como é que o nosso erro passado reflete numa doença no presente? Isso é uma pergunta importante para nós pensarmos na nossa cura, até porque, segundo Jesus, a nossa fé, a nossa subjetividade, a nossa participação na nossa cura é fundamental, mesmo quando ele curava. Então, vamos tentar entender isso. Nós não temos apenas o corpo físico, e isso ensinam todas as doutrinas espiritualistas, inclusive o cristianismo. Paulo, nas suas cartas, deixou claro que nós temos um corpo espiritual.
E isso é muito interessante que a gente saiba. Não é apenas a revelação dos Espíritos a Kardec. Já desde Paulo já ficava claro, na carta aos Coríntios, ele deixa muito claro que, assim como nós temos um corpo físico, temos também um corpo espiritual, que é também semimaterial, mas ele é mais sutil do que esse corpo material. E sendo mais sutil, ele recebe imediatamente todo o impacto da nossa emoção e da nossa razão. Tudo que a gente faz de bom e tudo que a gente faz de ruim, ele é o primeiro a ser impactado. Isso quer dizer que cada vez que a gente erra, cada vez que a gente presencia um fato marcante, o que é o trauma psicológico? O que é o trauma psicológico? Para além das questões técnicas, o trauma psicológico, ele atua como qualquer outra imagem impactante na tua vida. Se você está andando na rua e vê uma pessoa ser atropelada, virou a esquina, aquela imagem já desaparece da tua cabeça? É fácil? Claro que não, nem um cachorro. Às vezes um filme fica marcado na cabeça da gente, a gente vai dormir e sonha, quanto mais um fato como esse. E quanto mais esse fato for com você, ou com alguém que você ama. Então esse trauma, essa marca, é por quê? Porque existe alguma dimensão nossa que é ultra sensível aos fatos e que fica marcada nos fatos impactantes, fica marcada com a vivência dessas situações. É por isso que o suicida, por exemplo, que é uma das maiores doenças do espírito, ele, antes mesmo de encarnar lá no mundo espiritual, ele fica revivendo centenas, milhares de vezes o ato extremo dele. Por quê? É uma punição de Deus? Não. É porque a mente dele está profundamente impactada pelo equívoco que ele cometeu. E ele entra num looping, ele não consegue sair, fica vivendo e revivendo aquela situação. Os relatos espirituais são tão interessantes porque uma pessoa que leva um tiro e que morre, ele vai ser tratado no mundo espiritual. Claro que sempre depende do grau de evolução, mas ele sempre é tratado e aquela ferida, fruto do tratamento, consegue ser fechada. Mas a cada momento que essa pessoa que recebeu um tiro, que está no mundo espiritual, cada vez que ele lembrar e tiver ódio daquele que o matou, aquela ferida abre de novo, sangra de novo, dói de novo. É que nem a gente. Às vezes você pensa que já perdoou uma pessoa, não é verdade? Às vezes a gente nem lembra mais, aí alguma coisa faz a gente lembrar, aí o coração palpita, aí aquela raiva surge, e aí você percebe que perdão mesmo, só até a página 2, né? Você pensava que tinha perdoado, ou às vezes topa pela frente, estava tranquilo, para você achava que estava tranquilo, topa com a pessoa, meu Deus do céu, parece que volta todo o filme. Por quê? Porque está impactado na tua alma, está impactado na tua mente. E esse impacto não é apenas, vamos dizer assim, psicológico, ele é também físico. O que eu quero dizer com isso? Que o equívoco nosso, ele impacta o nosso corpo espiritual e o nosso corpo espiritual fica deformado. Ele fica doente, ele fica deficiente. E como ele é o molde sobre o qual vai ser erguido o corpo material, é por causa disso que o corpo material nasce com problemas. Porque o próprio molde estava adoentado, torto, deficiente. É claro que tem que ser assim. Se existe um Deus bom e um Deus justo, por que uma pessoa nasce com deficiência? Onde que ela errou para ter precisado passar por aquilo? Na barriga da mãe? O que o bebê pode fazer de tão ruim na barriga da mãe para ter que nascer deficiente?
É claro que não. É claro que foi numa vida anterior. E o que os Espíritos nos explicam é que o mecanismo através do qual um erro de uma vida resulta numa deficiência física, numa doença nessa vida, é o corpo espiritual, porque ele fica impactado pelo erro que ele cometeu e esse impacto é transmitido não por uma ação de um Deus punidor, de um Deus com chicote que vem punir aquele que errou, mas porque deformado o corpo espiritual e sendo ele a forma do corpo físico, quando ocorre a reencarnação, o corpo físico recebe as deformidades que foram impressas no corpo espiritual. Como uma forma de bolo, transmite a sua forma para o bolo. Se a forma estiver torta, o bolo vai sair torto. Se a forma é quadrada, o bolo vai sair quadrado. Ninguém espera que saia. Você tira um bolo de uma forma quadrada e sai redondinho. Como assim? Claro que não. E é assim que funciona a relação e a transmissão das doenças de uma vida para outra. Mas o que a gente pode perceber? Será que alguém olhando uma doença pode automaticamente dizer qual foi o erro de outras vidas? Não. Não. Nós podemos saber que tem relação com aquilo. É possível que um homem infértil, que uma mulher infértil tenha cometido ações em desvalorização à paternidade e à maternidade em outras vidas. Que ações seriam essas? Aborto, por exemplo, abandono, violência contra filhos. É possível, mas não é obrigatório. Ninguém pode falar, se tem esse problema é porque teve aquele. Não. O Espiritismo não se presta a esse tipo de especulação. Ele só se presta a um estudo. E isso serve de exemplo para você fazer a pergunta fundamental para você. O que Deus, o que a vida está querendo me ensinar através das minhas doenças? E a gente pode estudar isso através do Evangelho. Porque uma das ações mais importantes de Jesus na Terra foi a cura. Ele mesmo falou, o médico não veio para os sãos, veio para os doentes. E ele curou principalmente 4 tipos de doença. A doença dos órgãos sensoriais, principalmente os cegos, ele curou muitos cegos, mas também alguns surdos. Mas o cego é um símbolo de um tipo de doença que ele curou. Ele curou uma grande quantidade, segundo os evangelhos, uma grande quantidade de cegos. Outro tipo de doença que ele curou muito foi a paralisia, os paralíticos. Ele foi notável a cura dos paralíticos na vida de Jesus. Outro tipo de doença eram os chamados endemoniados. Naquele tempo, o evangelho geralmente traduz a palavra como endemoniado. E aí houve uma mudança no significado da palavra demônio e que trouxe pra gente a ideia que demônio é o diabo, é o cão, é o bichinho lá com chifre vermelho, rabo. E na verdade o significado original da palavra demônio é espírito. Daimon em grego, que é a língua original dos evangelhos, é simplesmente espírito. Quem está endemoniado está sob a influência de espírito. Não não é esse significado que transformou nos tempos de hoje. Então, esse é um tipo de doença muito forte que tinha, que Jesus curou. E o 4º tipo de doença que Jesus atuou muito foi o que era chamado no Evangelho de lepra. Hoje é chamado de mal de Hansen. É uma doença que tem como sintoma a aparência, a pele, a epiderme das pessoas que fica com manchas arroxeadas, com feridas muito grandes, e quando sem tratamento,
até hoje a doença, o mal de Hansen não tem cura, ele pode levar à perda de partes, especialmente das extremidades do corpo, perda dos dedos e assim por diante, dos pés, das pernas. Então, que significado a gente pode pensar, pode estudar a respeito dessas doenças todas? Será que quando Jesus falava assim, aqueles que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que ouçam, a gente não devia se surpreender com isso? Porque olho serve para quê? Todo mundo tem olho para ver, todo mundo tem ouvido para ouvir. Como é que Jesus fala, quem tiver olhos de ver? Todo olho é de ver, ou não? Não é verdade que todo olho é de ver? Mas o próprio Jesus, citando os profetas, falou assim, eles terão olhos, mas não verão, eles terão ouvidos, mas não ouvirão. E ele falava de quem? O profeta e Jesus falava de quem? E falava do que a respeito disso? Que cegueira é essa que Jesus falava? Seria apenas a cegueira física? Muitos de nós olhamos a vida e não conseguimos entender o que a vida está querendo dizer para a gente. As coisas acontecem e a gente não consegue sair da superfície, não consegue enxergar um palmo na frente do nariz, como a gente mesmo brinca. Às vezes uma pessoa está apaixonada. Quando a pessoa está apaixonada, ela enxerga bem? Ela ouve bem? Os amigos chegam e falam assim, sai dessa, meu amigo, larga esse treco, você está entrando numa barca furada, e a pessoa não ouve, não enxerga. Por quê? Ele é deficiente visual? Ele é deficiente auditivo? Não. Porque existe uma cegueira, existe uma deficiência auditiva que é do espírito. E é essa deficiência que Jesus estava falando. Muitos de nós, com certeza em algum grau, todos nós temos uma dificuldade, uma deficiência muito grande para entender aquilo que está acontecendo na nossa frente. Por quê? Porque é como se os otimistas fossem pessoas que andassem com óculos cor-de-rosa. Quem anda com óculos cor-de-rosa consegue ver as cores das coisas? Se você tivesse um óculos bem cor-de-rosa, você olharia para essa parede ia ser cor-de-rosa. Que bela parede cor-de-rosa. É verdade? Não. Quem é pessimista e anda e vê a vida, vê as coisas todo com óculos escuros, pega um dia de sol e fala assim, nossa, que dia escuro. E alguém chega do lado dele e fala assim, meu amigo, o dia não está escuro, o dia está claro. Você está enxergando assim por causa dos seus óculos. E o pessimismo, o negativismo, a desesperança da gente faz a gente ver negatividade por todo lado. Vocês já repararam nisso? Tem gente que vê os problemas mais diferentes quando eles não estão acontecendo, porque aquilo está no óculos, aquilo está impregnado no olhar dele. É muito típico isso, e isso fala daquele trauma, daquela marca no espírito que as experiências deixam na gente. Você fica tão marcado que você olha aquele problema e vê em tudo quanto é lugar. Não é fácil, mas muitos de nós trazemos essas mágoas, esses preconceitos, e aqui ficamos repetindo, o homem é tudo igual, só muda de endereço. Negro, quando não faz na entrada, faz na saída. E você fica acumulando, mulher é assim, mulher é assado, nordestino é desse jeito, o branco é daquele jeito, e a gente fica sempre no mesmo preconceito. O que é isso, preconceito? Óculos. Ele pode ser verde, amarelo, azul, cor-de-rosa, escuro, preto, não interessa, mas são óculos que distorcem a realidade, porque estão lente e tem cores, e você não vê a realidade. Então, de alguma forma, todos nós somos cegos. E tirar essa cegueira das nossas vidas é fundamental, que a gente consiga não ter óculos, olhar as coisas como elas são. Às vezes a gente olha para as pessoas e fica imaginando o que a gente quer que seja. Naquele caso da paixão, a pessoa olha para uma pessoa que é mal intencionada,
que não gosta do trabalho, que não a ama de verdade, mas ela vê justamente o contrário. Ela vê uma pessoa trabalhadora, honesta e que ama apaixonadamente. Por quê? Ela está enxergando a pessoa? Não, ela está enxergando aquele ser idealizado que está só na cabeça dela. É assim ou não é? É assim. Isso é a nossa cegueira. A gente olha para as pessoas com lente do futuro ou com a lente trazida do passado. A pessoa do presente mesmo, a gente ignora. As propagandas, as reportagens que tem sobre o bandido, sempre, às vezes aparece a mãe. E a mãe fala assim: não, esse menino é muito bom. E ela às vezes está certa, porque ela está vendo lá no coração. Mas ele é muito bom, mas ele não está muito bom. Ele acabou de cometer crime, ele acabou de fazer coisa. E às vezes a mãe não consegue nem enxergar. Tanto é a vontade que ela tinha que o filho dela fosse trabalhador, fosse honesto, pai de família, honrado. E aquilo não permite nem que ela enxergue quem é o filho dela. É muito comum o nosso óculos impedir o conhecimento da verdade. A paralisia. Que serão os paralíticos? Quem de nós pode dizer que não se acomoda com nada? Haroldo Dutra Dias, é um palestrista espírita muito famoso, um juiz de direito de Belo Horizonte. Ele conta uma história muito interessante a respeito da acomodação. Ele fala que uma pessoa estava viajando e parou num posto de gasolina, e entre as duas bombas do posto tinha um cachorro deitado, e esse cachorro gania, mas gania muito alto, dolorido. Ele estranhou aquilo, né? Foi até o bar, tomou um cafezinho, foi até o banheiro, voltou e o cachorro ganindo. O cachorro pedindo e chamando pelas pessoas e com uma dor enorme. E ele se comoveu e perguntou pro rapaz que estava ali: o que está acontecendo com esse cachorro, meu Deus do céu? Não para de ganir. Daí ele falou assim: é que ele está deitado em cima de um prego. Como é que é? Esse cachorro está deitado em cima de um prego. Ele falou assim: e por que ele não levanta? Aí o rapaz falou: é que a dor é suficiente para doer, mas não é suficiente para ele se mexer. Você conhece gente que reclama da vida? Tem muita gente que reclama muito da vida, mas não tem vontade de mudar. A pessoa reclama, está deitada no prego. Às vezes é um marido atravessado, às vezes é uma mulher atravessada, às vezes é um emprego. Reclama tudo do emprego, nada presta no emprego dele. Aí chega alguém do lado e fala assim: por que você não sai? Não é verdade? Por que não larga esse marido? Por que não larga essa mulher? Ah, mas eu gosto. Bom, se gosta, só vê coisa ruim, tem alguma coisa quebrada nesse meio. Vamos se acertar? Vamos se acertar? Vamos resolver a situação? Então, às vezes, as pessoas se acomodam, inclusive nas piores situações. E eu não estou aqui estimulando ninguém a separar do casamento. Eu estou estimulando que as pessoas saibam olhar as coisas boas e abandonem o queixismo. Por que ficar se queixando de tudo se você não muda? Se está ruim, muda. Se não está ruim, não queixa. Trabalha para melhorar, mas não precisa ficar enchendo o saco de todo mundo. Todo mundo que você faz, você fica multiplicando. Não, porque está viva. Calma, gente. Pode fazer alguma coisa para melhorar? Faça. Não pode? Tire o melhor daquela situação. Não ouviu aquele ditado: se a vida lhe deu limão, faça uma limonada? Já ouviu esse ditado? A gente, quando quer uma fruta, quer o quê? Uma maçã, uma pera, uma melancia que você vai e come. Mas às vezes a vida te dá uma fruta que não dá para você dar uma dentada. Quer dizer, alguns, não sei se aqui tem alguém que gosta de dar dentada em limão, mas no geral não se faz isso. Você precisa fazer o que para aproveitar o limão? Dar um trato nele, misturar, pôr um açúcar, e aí ele fica ótimo. Eu particularmente adoro uma limonada. Mas você precisa transformar. Às vezes a vida lhe dá um azedo, às vezes a vida lhe dá um amargo. E se você reclamar muito,
Mas reclamar muito do limão, ele não fica doce. Mas reclama mais um pouquinho, não fica. Reclama a vida toda do limão, não fica doce. Para o limão ficar doce, precisa que você atue, que você trabalhe, que você faça alguma coisa. Tem que falar das outras doenças para não deixar vocês no vazio. Mas eu estou olhando ali o nosso amigo, ele já está falando que tem que parar. Então, outra doença dos nossos tempos é a doença da vaidade. É pouca essa doença da vaidade? As pessoas estão morrendo de selfie. Já ouviram isso? Causa morte, selfie. Aí eu estava num precipício e queria tirar uma foto de mim mesmo. Ai, que ângulo bom. E foi. Pronto. Tem gente que morre em prédio. Tem gente que morre de cirurgia plástica. Morre de quê? De vaidade, de beleza. Não toda cirurgia plástica. Muitas delas são para regeneração, são para resgate da autoestima. Mas muitas pessoas ficam viciadas em plástica. Você olha para a pessoa ficou, depois de 10, 15 plásticas, ela ficou horrível. Aquele bico assim. Todo mundo, sabe, ela ficou com um sorriso permanente. Se for jornalista, tem que falar assim: minha mãe morreu. E ela fala rindo. Calma, gente. É vaidade demais. Você vai se apegando naquela situação e você não consegue sair mais. É apego ao físico. Isso também acaba se tornando uma doença. E quando a pessoa se apega demais, dá o efeito contrário. É possível que muitas pessoas que têm danos severos à aparência numa vida tenham usado mal a beleza em outras. Ah, dá para usar mal a beleza? Dá. Tem gente que quer crescer no trabalho à custa da beleza. Tem gente que faz campanha política na beleza só. Tem gente que faz de qualquer coisa, compromete o orçamento por causa da beleza. Assim como tem homem que gasta mais para o carro que para a mulher, tem mulher que gasta mais no salão de beleza do que para os filhos. Tem de tudo nesse mundo. Tem de tudo. E isso é doença. Isso é doença, gente. A pessoa precisa se tratar. E a gente falou também, nos evangelhos, tem a questão das pessoas sobre influência espiritual. E aí, o livro dos Espíritos é muito claro para falar. Pergunta para os Espíritos: os Espíritos influenciam nas nossas vidas? Muito mais. A resposta dos Espíritos é: muito mais do que supondes. Muito mais do que você supõe. Frequentemente são eles que te dirigem. Todos nós, o tempo todo, estamos sob influência espiritual. Todo o tempo todo. A gente só pode escolher se a gente quer estar sob influência de espírito bom ou espírito ruim. Essa é a tua escolha. Mas o tempo todo você está sob influência espiritual. Inclusive do teu anjo da guarda, que é uma influência boa. Mas a gente precisa perceber essa influência e dirigir essa influência. Você pode escolher quem vai entrar na tua casa mental, quem vai entrar na tua casa física. E como é que você faz isso? Pela sintonia. Se você não faz ainda e quer a tua casa limpa espiritualmente, aprenda. Pergunte para os trabalhadores da casa como é que faz o evangelho no lar. Vamos refletir a respeito do que é oração. Oração não é blá blá blá, gente. Chega de falar o Pai Nosso como quem canta o hino nacional. A gente está cantando o hino nacional desde criancinha, até hoje não sabe o que significa. Vocês sabem o que significa? O hino nacional. Diz o que ali? Quantos anos nós cantamos a mesma música, não temos a menor ideia do que a gente fala? É ou não é? Pai Nosso é a mesma coisa. O que Jesus colocou ali como chave para a gente se emancipar e aprender espiritualmente? Se você não pensar a respeito disso, você vai ficar falando palavras. E ainda teve uma religião que achava que era pela quantidade. Se você errou pouco, 20 Pai Nosso. Se errou bastante, mais 40 Pai Nosso. Se errou muito, 200 Pai Nosso. E aí você ficava repetindo aquelas continhas, repetindo, como se a repetição das palavras melhorasse as pessoas. Vocês acreditam nisso?
é o exercício do sentimento, é o exercício interior que a oração pode fazer. E às vezes, Deus me ajude, falado com sinceridade é melhor do que 200 Pai Nosso. Se você imaginar a luz chegando na tua vida. Então, os endemoniados, a rigor, somos todos nós. Todos nós estamos sob influência espiritual. Não sobra um. O próprio Jesus falava que ele tinha na sua assessoria um exército de anjos. Nós também temos anjos. Nós temos lá em cima uma torcida por você. É muito legal você pensar nisso. Porque depois de 200 vidas, você acumulou 200 mães. Quantos filhos? Não sei. Sogra também, tá vendo? Mas você tem mais um monte de gente. Você tem um monte de gente torcendo por você, certo? E eles querem que você acerte. Eles têm muita crença em você. O Evangelho, aliás, o Antigo Testamento fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos um monte de gente nos ajudando. E hoje ele veio, a nosso raciocínio veio falar a respeito da influência, da função da dor, que nos chama para, na cura da dor, você aprender a repensar o teu padrão. O teu padrão de vaidade, o teu padrão de falta de visão do mundo, o teu padrão de negativismo, de otimismo. Tudo isso são doenças que a gente vem acumulando. Pense na tua dor, pense nas suas dificuldades como um recado de Deus e pergunte: o que a vida está querendo me ensinar? A partir daí você pode atuar sobre a tua cura espiritual, sobre a causa dos seus problemas, e não apenas sobre os efeitos, sobre aquilo que está incomodando agora, mas que se você não cuidar vai voltar de novo. Vamos atuar sobre a nossa origem, sobre a origem dos problemas, e a gente se transformando, a gente vai transformar as nossas vidas e vai ter muito mais saúde, não só tratando dos efeitos, tirando uma dor de cabeça, tirando uma influência agora, mas cuidando da nossa sintonia e do nosso ser. É para isso que a gente está na Terra, é isso que é a nossa saúde de verdade. Obrigado, gente.